Convidamos o deputado estadual Paulo Fiorilo para a gente falar sobre esse assunto que inclusive tem sido notícia na imprensa durante esta semana, Bonalda, que o Ministério Público de São Paulo investiga a compra de uniforme para escolas cívico-militar de São Paulo. Eu gostaria que você já começasse conversando com o deputado sobre esse tema, Bonalda, para a gente esclarecer a nossa audiência de como é que o Ministério Público de São Paulo recebe essa denúncia, né, contra o governo de São Paulo pela compra, portanto, desses uniformes. Olá, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Morada. A gente agradece a presença do senhor e a gente sabe, né, das investidas que têm ocorrido no estado de São Paulo com relação a vários fatores dentro da educação. E uma delas é essa questão da aquisição, né, de uniformes para as escolas cívico-militares, investindo milhões, sendo que na história, ou melhor, na legislação, a gente sabe que não há essa possibilidade de aquisição de uniformes para as escolas estaduais. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de todo esse movimento que vocês têm acompanhado aí na LESP, com relação à questão não só da educação no estado de São Paulo, mas essa investida nas escolas cívico-militares, inclusive passando por cima de algumas legislações. Primeiro, eu preciso fazer aqui uma deferência. Eu sou de Araraquara e acompanho e acompanhava vocês quando morava aí logo cedo, por muito tempo. Depois aqui em São Paulo, menos, porque aí a gente vive uma outra realidade. Bom, mas primeiro dizer para você, Ronaldo, que assim, a gente está falando de uma licitação de mais de 57 milhões. E você já trouxe alguns elementos importantes para essa conversa. O primeiro deles é que o Estado não prevê uniforme para as escolas estaduais. E agora, para essa questão das escolas cívico-militares, ele está propondo a aquisição de uniformes. Nós apontamos ao Ministério Público algumas irregularidades. Irregularidades constitucionais, quando você fala de isonomia, de igualdade. Não é possível que 100 escolas tenham uniformes para os professores, para os alunos, e o restante da rede não vá contar com esse mesmo benefício importante, muitas vezes, para os alunos que acabam não tendo recurso para ter trocas de roupa, para poder se apresentar para uma aula decente e estudar de forma adequada. Segundo, o governo não estabeleceu, não indicou de onde ele vai tirar o dinheiro para a compra desses uniformes. Isso pode também levar a um desrespeito à Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, porque você, quando faz um pregão, indica a fonte, indica se a receita está saindo ou não de recursos que não poderiam ser utilizados para esse tipo de aquisição. Aqui em São Paulo tem um grande debate que o Tribunal de Contas do município já atuou, dizendo que você não pode usar recursos previstos nos 25% para aquisição de material. Então, normalmente, se usa além dos 25%. O problema é que aqui que o Estado nem aponta. Então, nós entramos com a representação questionando basicamente essas questões que são importantes do nosso ponto de vista. E o Ministério Público acatou a representação, instaurou um inquérito e vai investigar, até podendo impedir o pregão, se ele continuar com os vícios que nós apontamos. O problema, para além da Escola Cívico-Militar, essa decisão de compra de uniformes, vocês devem ter acompanhado, nós temos vários outros problemas. O governo está propondo pagar para policiais da reserva salários maiores do que paga para professores, para funções distintas. Um professor precisa se qualificar anos, precisa ter formação, precisa estar preparado para poder ir para uma sala de aula. Infelizmente, o governo não entende a importância do profissional da educação e vai pagar mais para uma pessoa que não é professor e que vai atuar como um bedel, vai atuar como um assistente, ou vai atuar como alguém que vai colocar ordem nas escolas, o que, na nossa opinião, é um equívoco. Aliás, a gente entrou com representação, o PSOL também tem uma ação em Brasília que ainda não foi julgada, o ministro Dino pediu vistas, então nós estamos aguardando essa decisão, porque a gente entende que é um outro equívoco a criação dessas escolas. O Estado poderia criar escolas militares, assim como já existem em vários lugares
e que poderiam ser utilizadas sem nenhum problema. Agora, quando você trabalha esse conceito de escola cívico-militar, na nossa opinião, é um equívoco, é um erro, principalmente porque você está falando de um universo de 100 escolas numa rede com mais de 5 mil. Então, é um absurdo que o governo fez. Agora, a preocupação com a educação é muito maior do que só a escola cívico-militar. O governo retirou recurso da educação, 11 bilhões. O governo, se você se lembrar, no início dessa gestão, quis eliminar os livros didáticos, tem investido em plataformas que a gente já questionou o tipo de uso, onde ele prende o aluno, prende o supervisor, prende o diretor, prende o professor. E os resultados que a gente tem visto não são satisfatórios. Então, há uma preocupação muito grande com a educação no estado de São Paulo, o tipo de legado que esse governo pode deixar se persistir nos erros que tem cometido, e as avaliações têm mostrado que a gente está muito abaixo de outros estados que não são tão ricos como o nosso e que poderiam, ou que o estado nosso poderia ter resultados muito melhores na educação, infelizmente não tem. Agora nós temos esse modelo, como o senhor mesmo disse, já funcionando em outros estados. Inclusive a gente ouve falar muito sobre o Goiás, né, que é governado pelo Ronaldo Caiado. E lá o modelo também compra uniformes e acredito que não compra também para outras escolas que não seja do modelo cívico-militar do Estado. O Ministério Público, a Justiça desses estados, será que estão falhando? Porque a legislação ela precisa ser uniforme, né? Ela não pode, a legislação, beneficiar um estado e impedir a realização de uma prática em outro estado. Agora, deputado, é um modelo diferente do que nós temos hoje no estado de São Paulo. Por ser um modelo diferente, que o governo, inclusive, abriu para que a opinião pública participasse, porque o governo tem interesse de implantar esse modelo de escola cívico-militar, mas abriu para que a comunidade escolar, pais também dessem suas opiniões. Por isso que Araraquara não aderiu ao modelo ainda, porque Araraquara não aprovou. Sendo um modelo diferenciado, o senhor acredita realmente que existe a possibilidade de avançar no Ministério Público e até no Poder Judiciário para impedir essa compra desses uniformes? Deixa eu te falar, a ideia inicialmente não é discutir se há uma diferenciação da escola cívico-militar para o resto da rede. O que a gente está discutindo é que você não pode ter 100 escolas que vão ter uniforme e as outras, a sua totalidade, não vão ter. O que nós estamos discutindo é o artigo 5º da Constituição, que trata da isonomia, da moralidade e da eficiência. Esse artigo 5º da Constituição, ele serve para Goiás, serve para São Paulo, serve para o resto do Brasil. Eu não sei te dizer quais foram as ações promovidas ou quais foram as decisões, se houveram ou não, do Ministério do MP ou da Justiça. Agora, nós estamos tratando do estado mais rico da federação. Nós não estamos falando de Goiás, nós estamos falando de São Paulo, que tem um orçamento de mais de 200 bilhões e que pode tentar equacionar. O problema é que o governo trata projetos como se fossem pequenos cases. Então, assim, esse da escola cívico-militar, 100 escolas. Na região você tem algumas, no caso de Votuporanga, Catanduva, Jaú, não tem Araraquara. Pode ser que haja uma discussão posterior e se escolha as escolas também de Araraquara. Agora, por que as escolas escolhidas podem ter uniforme e as outras da rede não podem? Principalmente porque a gente não pode estar diferenciando, a não ser que o Estado tomasse uma decisão, e não foi isso que a Assembleia votou, de que todas as escolas do Estado seriam cívico-militares. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não vai comprar uniforme para todo mundo. Então, na realidade, ele está construindo um case para dizer, olha, a escola cívico-militar tem uniforme, professor uniformizado, as outras não. Só que ele não está dando para os outros, então ele está fazendo uma diferenciação. É disso que se trata a nossa discussão no Ministério Público. Paulo, é um prazer falar com você, aqui é o Ed Júnior. Olha, eu queria te perguntar, porque é o seguinte, segundo a Secretaria de Educação, né, do Estado, o edital de compra dos uniformes passou previamente, né, e foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado, que não teria apontado irregularidades. O senhor entende também que então houve falha
no sistema do Tribunal de Contas, porque, segundo a SEDUC, ele analisou e estava tudo certo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Ele tem o papel de fiscalizar, mas ele pode também fazer leituras diferenciadas. E o Ministério Público é um outro órgão que tem um papel fundamental nesses casos. Nós representamos ao Tribunal de Contas, que negou a nossa iniciativa, diferente do Ministério Público. Então, talvez aí caiba um diálogo entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público para se dirimir por que o Tribunal tomou uma decisão e agora o Ministério Público, embasado nos argumentos que nós apresentamos, tomou outra decisão. Me parece muito mais acertada a decisão do Ministério Público do que do Tribunal de Contas. Mas como o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia, eu nem vou entrar nesse debate aqui. Eu espero que o MP possa chamar o Tribunal para que ele apresente os argumentos, se o MP entender necessário também isso, até porque o MP não tem nenhuma obrigação de se referir ao Tribunal de Contas e suas decisões. O MP tem sim autonomia para poder abrir inquérito, assim como fez nesse caso. Deputado, sem falar que assim, nós estamos falando de 58 milhões. A gente olhando aqui, parece que é muito, e é muito mesmo, mas esses 58 milhões poderia ser reinvestido nas próprias escolas, de uma maneira em geral. E aí, quando o senhor traz essa questão da contratação de pessoas que são do Exército, enfim, ou da área militar, a gente percebe, eu tenho acompanhado algumas audiências públicas, a questão do atropelamento da LDB. E aí o senhor trouxe uma informação que, ao meu ver, agora nesse momento, analisando todo esse contexto, na verdade, eu noto que a retirada desses 11 bilhões, essa questão de investimento, inclusive com uniforme nas escolas cívico-militares, a investida contra diretores das escolas estaduais, essa questão de atropelar a LDB. E a gente percebe que é uma tentativa de depreciação, de aniquilação da escola pública em geral. Será que eu estou tendo uma visão muito radical ou muito pesada? Porque, ouvindo o senhor falar agora, o que eu percebo é isso, é tentar depreciar o ensino público universal, isonômico, para todo mundo. Eu acho que a senhora não está pesando a mão na análise, ao contrário, a senhora tem razão. A gente falou da LDB. O artigo 71 estabelece que os recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino não podem ser aplicados em bens como uniformes escolares. Isso é claro. Agora, ele poderia não utilizar dos recursos, mas utilizar do orçamento para poder comprar para todo mundo. O problema, e Araraquara não deve ser exceção, aqui em São Paulo eu visitei várias escolas estaduais, que se encontram numa situação muito delicada, do ponto de vista da estrutura, você tem telhados que vazam, você tem banheiros destruídos, e você não tem a valorização do profissional da educação como deveria ter. Então, assim, enquanto a gente não tratar isso como um todo, a gente vai ficar enxugando gelo. E essa iniciativa do governador, na minha opinião, é a ideia de tentar mostrar um exemplo que deu certo, mas que na realidade não vai dar certo e não tem dado certo. Eu falei dos indicadores de avaliação da educação do Estado. A gente está abaixo de outros estados. Qual é o problema? A gente deveria ter pensado como tratar isso depois da pandemia, a gente deveria ter aproveitado o período de pandemia para fazer as reformas necessárias das escolas, prepará-las para receber os alunos, investir nessa questão da formação dos professores, da qualificação, até para que a gente pudesse ter melhores resultados. Mas o governo fez uma outra opção, ele optou por colocar plataformas, e as plataformas, elas têm mostrado a sua ineficácia. Eu acho que a gente está errando e esse preço é muito caro para os alunos que estão na rede pública estadual e vai ser caro no futuro, porque a gente olha países como a Coreia, que investiu muito na educação. O que era a Coreia depois das guerras e o que é a Coreia hoje. Se a gente não investir pesado na educação, a gente vai continuar errando e enxugando gelo. Esse é o grande problema e por isso a senhora não está pesando a mão na sua análise. É verdade, eu acho que o Estado corre o risco de destruir a educação.
não só com essa iniciativa, mas com a questão da punição dos diretores que se dedicaram, que se dedicam à formação, à educação, a questão da retirada dos 11 bilhões que eu disse, essa questão agora, se a gente falar em 57 milhões, parece que não é muito, mas se o Estado pudesse usar os 57 milhões para melhorar a estrutura das escolas, para repensar numa educação de qualidade, quem sabe a gente não poderia dar um salto para uma educação de melhor qualidade no estado de São Paulo. Agora, deputado, a gente tem no nosso país e, claro, no estado de São Paulo, aqui mesmo em Araraquara, a gente acompanha com frequência denúncias de pais, reclamações, recebemos imagens aqui na nossa redação toda semana de brigas de alunos dentro e fora das escolas também. O Estado, claro, tem dificuldade, isso está mais do que provado, para manter até a ronda escolar na frente das unidades de ensino. Agora, por outro lado, não seria um teste a escola cívico-militar para saber se esse modelo pode realmente dar certo e depois ir ampliando para outros municípios que queiram aderir? Porque, como eu disse antes, na minha outra pergunta, o governador, a Secretaria de Educação, abriu aos municípios que tivessem interesse. Araraquara não demonstrou, pelo menos até agora, interesse. A atual gestão já disse que tem interesse numa escola cívico-militar. Não seria uma resistência também por parte de vocês, do PT, deputados do PSOL, como o senhor também disse que em Brasília o PSOL já está entrando com representação para barrar esse modelo? Não seria uma resistência para testar um modelo diferente que possa dar certo? Porque esse que a gente tem notado muitos problemas que não mudam há décadas aqui no nosso país. Então, vamos tratar dessa questão dos modelos. Repare, o Estado deveria colocar nas escolas equipes multidisciplinares para poder ter atendimento psicológico, com assistente social, deveria criar mediação de conflitos. Então, sabe a ideia de você dizer, esse modelo aqui está falido, vamos criar um novo modelo, vamos pensar numa coisa nova, então vamos pôr policiais aposentados nas escolas. Não é para dar educação de qualidade, é para dar disciplina na educação. Assim, eu sou professor da rede pública municipal. Na minha opinião, as escolas elas devem ser espaços para que as pessoas aprendam, para que elas gostem de aprender, não para que elas possam ser obrigadas a decorarem. Escola precisa ser um espaço do pensamento, da qualidade, das pessoas poderem se sentir bem em aprender. Esse, na minha opinião, devia ser o grande desafio que o Estado deveria enfrentar. Mas como é que é mais fácil enfrentar? Deputado, mas tem como aprender sem ter disciplina? Na escola que o senhor leciona, não. Tem disciplina? Deixa eu te falar, a disciplina, ela não é imposta por policiais aposentados. Essa lógica está errada. Até porque, se fosse assim, a gente teria as escolas militares em melhores posições nos rankings. E a gente não tem. Não é só a disciplina que educa. Você sabe disso. O professor... Pode perguntar. Então, o Chico levanta isso e é engraçado porque a gente tem denúncias mesmo em Goiás de violência sexual, evasão escolar, que é coisa que as pessoas dizem que na escola cívico-militar não tem, e a gente sabe que o problema permanece. Agora, o que eu acho que as pessoas precisam entender, como é que a gente contém essa violência, né? E o senhor tocou no assunto que é muito importante, que são os trabalhos de mediação e a própria, uma escola multidisciplinar, como o senhor disse, assistente social acompanhando todos os alunos e família de alunos, psicólogos, educadores, né, que a gente não tem educador especial. As pessoas acham que a gente abriu, né, essa questão da gente conviver com todos os diferentes, mas nós não temos educadores especiais. Então, na verdade, o que a gente não tem é investimento. Na verdade, é a depreciação e a forma de dizer que o que está posto não funciona. Mas as pessoas não sabem por que não funciona. Não é isso? Eu estava falando dos psicólogos, Bonalda. Repare só, o Estado, depois de enfrentar a morte da professora aqui em São Paulo, de atentados em escolas do Estado em Suzano,
disse que, primeiro, ele acabou com o programa dos psicólogos. Chico, isso é importante. Quando você não tem profissionais capacitados numa escola para ajudar, a gente corre o risco de ter pessoas sendo mortas dentro de um espaço que deveria ser de educação. E não é colocando a ronda ou a polícia lá dentro. É preciso investir na qualidade, investir nos professores. Sabe o que aconteceu com o programa de psicólogos do governo do estado? Ele contratou 600, só que não tem mais isso. Pior, ele não dá apoio e respaldo aos profissionais. Eles não têm sala para atender as crianças e os pais. E eles não têm condições de atender essas crianças com frequência. Então, nós estamos falando de uma proposta de educação que o governador, que é essa lógica imposta, e não tem a ver com a lógica ou com a disputa ideológica do PT contra essa concepção de educação que o Estado está impondo através de plataformas. Nós estamos falando de qualidade de educação e da necessidade de investir. Eu prefiro muito mais ter um psicólogo do que ter um policial numa escola. Você poderia ter um tipo de atuação para poder dialogar com o aluno e com as famílias. Como é que o policial vai dialogar com o aluno e com a família? Vai ser na dura? Vai ser na imposição? Vai ser na disciplina? Essa é a dúvida, Chico, que a gente deveria tirar a partir das experiências que a gente tem, não só em Goiás, mas também em outros lugares do mundo, como eu disse, a Coreia, mas não é só a Coreia, a gente podia falar do Japão, podia falar de outros modelos de educação que acabaram impulsionando o país para ser potências que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu ser. Deputado, seria muito bom, né, que tudo que o senhor está falando fosse prática e realidade dentro das escolas públicas, porque para aprender, eu acredito, como pai que sou, e hoje eu tenho uma filha na Universidade Federal, precisa ter disciplina, precisa ter respeito ao professor. O professor tem que falar e o aluno ele precisa respeitar na sala de aula. Isso não acontece no estado de São Paulo e não só no estado de São Paulo, pelo Brasil. Hoje o aluno não respeita o professor. Por quê? Porque o professor foi perdendo a autonomia dentro da sala de aula, porque o Estado também foi permitindo isso. Hoje, se o professor, e o senhor é professor, chamar a atenção de uma forma mais áspera do aluno, ele vai chamar a mãe e o senhor pode ser processado pela mãe. Então também se acomodaram, os pais se acomodaram. Por quê? Porque os filhos foram perdendo respeito, a escola foi perdendo autonomia. Eu entendo isso. Agora, por outro lado, eu acho que se deixar a gente continuar nessa conversa, nós não vamos resolver o problema, professor e deputado estadual. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vem há muito tempo falando disso, eu lembro que na história recente política do Brasil existiu uma presidente que falava da pátria educadora e não resolveram o problema dessa insegurança e dessa falta de aprendizado. Então eu sou favorável sim à implantação de novos modelos para que sejam testados para saber se dá certo. Para a gente saber se dá certo, a gente precisa colocar na prática. Então é isso que eu vejo que há uma resistência, sim, por parte de deputados, não só do estado de São Paulo, mas deputados também em Brasília, de oposição. E aí, deputado, eu vou complementar o Chico, eu gostaria do modelo da escola que a filha dele estudou, que é na Coeducar, que é a escola que é onde o meu filho estuda, que é no Colégio Progresso. Eu queria este modelo onde a filha dele estudou e aonde o meu filho estudou para todo cidadão desse Estado Federativo do Brasil. Escolas aonde tem psicólogo, aonde tem coordenadores, aonde tem investimento em dinheiro, aonde tem como você acolher e tem como aprender. Tem como aprender. E mais, né? Alunos que não passam fome, alunos que não têm problemas dentro de casa, porque nessas escolas a gente não tem vulnerabilidade. E na escola do Estado, além de vulnerabilidade, Chico, eu não tenho gente para acolher essa vulnerabilidade. Então eu gostaria sim, que todo cidadão de Araraquara e todo cidadão desse estado brasileiro tivesse a escola que a sua filha teve. Agora, e a escola que o meu filho tem. Ô, deputado, por que a gente não implantar esse modelo ainda? Qual modelo? Esse modelo que a Bonaldo está falando. Que é o que a gente tem nos colégios privados. Que está na escola privada e não vai para a escola pública. Deixa eu te falar por quê. Vamos lá. Eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado na legislatura passada, que era o Dória, para colocar psicólogo assistencial na escola. Ele vetou. A gente aprovou um de mediação de conflitos, foi vetado. Por isso que não tem, Chico. Por isso que não é que nem no Progresso aí de Araraquara, ou numa escola particular. Chico, eu concordo com você que precisa ter disciplina e respeito. Agora, é na força.
ou é no diálogo? A sua filha sofreu a repressão policial para poder te respeitar? Claro que não. Ela foi educada com amparo, com psicólogo, com assistente social, com mediação de conflito. Tipo, por que as escolas do Estado não têm mediação de conflito? Não interessa ter, né? É melhor deixar o professor ser responsabilizado pela mãe do que ter um grupo que medie, que impeça que isso aconteça. Eu acho que esse é o debate que está colocado. Eu não quero entrar aqui se a sua filha hoje está numa universidade federal, porque ela teve uma escola de qualidade e ela possivelmente respeitou os seus professores, assim como o meu, que tem 12 anos, também respeita os professores. Porque se ele tem uma escola boa, ele também tem educação em casa, que ele precisa respeitar os professores, até porque eu sou professor, não tem sentido você não respeitar uma pessoa que está lá para te ajudar. O problema das escolas do Estado é que não investem nessa estrutura. Não é só esse governo, eu falei do Dória, que vetou um projeto, vetou o meu e vetou de um outro deputado do PT. Então, assim, se a gente pensar que é possível sim ter disciplina, que é possível sim ter respeito, se você tiver uma estrutura adequada do Estado, mas o Estado, infelizmente, não investe. Você acha que com plataforma você vai ter respeito dos alunos, que o cara coloca lá que você tem que fazer os exercícios e entregar, e o professor está olhando se o cara fez, e o diretor está olhando se o professor fez? A gente está correndo atrás do problema sem resolvê-lo, e isso já há algum tempo, você tem razão. Agora, eu não acho mesmo, que é através da força que a gente impõe respeito e impõe educação de qualidade. Até porque você Paulo, não paga um profissional que está aposentado com um salário maior do que um professor, né? Isso é um absurdo. deputado, são várias coisas, né, com relação à questão de investimento, né, que a gente percebe uma dificuldade, porque você pensa assim, São Paulo, o estado mais rico da nação, nós temos ainda mais de 60, se eu não me engano, no levantamento da Carta Capital, lá em 2022, 2023, tinha mais de 60 escolas de lata ainda no estado de São Paulo. Ou seja, a criança ela estuda num container. Ela estuda num ambiente totalmente insalubre. Você imagina aquele inferno daquele calor das 2, 3 horas da tarde, você com um ventilador zumbindo no seu ouvido, a condição insalubre que é. Isso nós estamos falando do estado de São Paulo. O investimento precisa ter, precisa existir. E eu gostaria de saber do senhor, com relação à sua visão em relação às escolas de período integral. Nós temos vários projetos, mas a pouca estrutura, seja de espaço, seja o ambiente físico, seja a incompatibilidade, às vezes, da idade das crianças, dependendo do confrontamento de séries, tudo mais, em relação também à falta de alimentação, que nós vemos em algumas escolas de período integral. A criança está lá, é tudo muito bonito, né? Integral, mas fica 2, 3 horas de janela, tá? A famosa janela, né? Fica esperando alguma outra atividade. Salas de aula sem computador, às vezes sem o tablet, sem estrutura. Então não basta só você ter o ambiente. O senhor tem visto como essa visão da escola de período integral está dando certo na visão do senhor? Porque, a escola não é para ser só um depósito de gente, né? Ela precisa ser um local de socialização, de segurança, esse período que a criança passa mais tempo ali para evitar a evasão escolar e tudo mais, mas você tem que ter atrativos e tem que ter uma boa estrutura. Eu concordo com você. Eu visitei uma cidade muito próxima de Araraquara que a prefeita pedia por socorro, porque a escola, no verão, ela é insuportável. A gente está falando de uma cidadezinha pequena que eu visitei. Vou dar um outro exemplo para vocês. A cidade de Iporanga, não sei se aí alguém conhece, mas já deve ter escutado falar do Petar. Eu fui fazer uma visita a uma escola numa comunidade quilombola, 2 horas a pé, na Mata Atlântica. O professor vai a pé, 2 horas de manhã, e lá, se ele tiver que dormir, porque ele tem aula no outro dia, não tem quarto. Ele dorme na cozinha da escola. E ele, muitas vezes, volta à noite. Imagine 2 horas de caminhada à noite, na mata, no escuro. O risco que tem. Eu estou falando dessas duas, porque elas me chamaram muita atenção. E eu levei para o governo, logo no início, essa de Iporanga. Porque não é possível que você não tenha capacidade de construir uma escola. A escola é de alvenaria, mas uma escola que tenha pelo menos um quarto, ou que possa ser reformada e tal. Lá, a energia são placas solares, só para vocês terem uma ideia. Se a gente não tiver rede, porque as plataformas só funcionam se você tiver rede de internet.
Vou dar um outro exemplo ainda de Poranga que acabaram de me falar. A comunidade de Praia Grande, um outro quilombo. A gente conseguiu brigar, a Electro levou placas. A placa da escola está quebrada. Então, assim, você não pode pensar em educação de qualidade se você não tiver estrutura. Você tem razão. Se você não tiver estrutura para ter conexão, se você não tiver estrutura para as pessoas se sentirem acolhidas, a escola funcionar, banheiro, não está suja. Infelizmente, mas infelizmente, o Estado tem faltado com essas questões que são básicas do ponto de vista da qualidade da educação. Para não falar do que a gente conversou há pouco sobre os profissionais, né, de psicologia, de assistência social. Mas a estrutura também é fundamental. E o Estado tem deixado a desejar. Você deu o exemplo das escolas de lata. A gente tem muitas... Aqui em São Paulo ainda tem algumas escolas, não de latas, mas escolas que foram construídas com outro material que já estão obsoletos, que precisam ser trocados, principalmente por conta do calor e do frio. Então, você tem razão. Se a gente não tiver estruturas adequadas, se a gente não tiver minimamente uma escola que possa ser acolhedora, é difícil alguém aprender, é difícil alguém ter qualidade de educação, para além dos outros problemas que a gente já colocou, retirada de 11 bilhões, a tentativa de não usar os livros didáticos, a questão da plataformização e, principalmente, os salários baixos que os profissionais de educação recebem até hoje. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.